eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. Junte-se a nós aqui nessa mesa que a gente já vai começar mais um episódio em clima de carnaval. E no cardápio de hoje nós temos a bebida que foi uma das grandes responsáveis por fazer Belo Horizonte ser conhecida como a capital dos drinks prontos. O negócio surgiu de uma ideia de 2 universitários e numa jogada de mestre virou um fenômeno de marca. Com um nome criativo, uma identidade visual super atrativa e um sabor marcante, resultado da mistura de mate, rum, guaraná e limão, eles explodiram, não só aqui na cidade, mas no Brasil todo, fazendo concorrência inclusive com grandes indústrias. Eu estou falando do Checkmate e quem está aqui com a gente hoje como convidado é o Gabriel Rochael, que é um dos fundadores da marca. Ei, Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Animado para o carnaval? E Celina, muito obrigado pelo convite. Animadíssimo para mais um carnaval aí, né? A gente indo aí, agora completamos uma década aí de Checkmate. Então, assim, essa próxima década promete muito. Agora a empresa já chegando mais madura, assim, com esse grande lançamento agora da Mascate Drinks, né? Então, assim, estamos empolgadíssimos com esse carnaval. Ótimo. E já me fala, a gente está há poucos dias aí do carnaval. Qual que é a expectativa de vocês para esse ano? Sim, a nossa expectativa esse ano primeiramente é aposta na Mascate Drinks, né? Que é nosso lançamento. E a gente teve um crescimento bem expressivo também, né? Então, assim, tanto geograficamente quanto em volume, né? Então, assim, esse ano a gente está com expectativa bem legal, tanto em vendas quanto em posicionamento da marca, nessa troca aí, nesse acompanhamento e participação desse carnaval maravilhoso aí de BH e do Brasil, né? Ótimo. E vocês começaram para ser uma marca do carnaval ou isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sem vocês planejarem? Foi espontâneo, né? Eu e o Alex, meu sócio, nossa amizade, ela girava em como que a gente ia fazer um negócio aí e largar a engenharia, que a gente tava aguentando mais, né? Vocês estavam na faculdade já? Já tava há muito tempo, cada um seguindo uma linha ali dentro da engenharia, né? Mas aí a gente fazia bar de evento, alugava som para evento. Eu também trabalhava como bartender final de semana, né? E aí nessa a gente fez, para atender o evento de um amigo, a gente fez esse drink de mate, rum, guaraná e limão, checkmate. E logo na semana seguinte a gente já estava fazendo uma planilha, vendo como é que a gente ia fazer para aquilo virar de fato uma bebida ali, né? E assim, a gente foi muito nessa observação dessa demanda por algo de qualidade no mercado, sabe? A gente estava na época ali dos vinhos fermentados, né? Da garrafa de plástico, que era febre. E também sempre teve essa onda da Ice, vodka com energético, né? E assim, não no carnaval que eu digo somente, mas em eventos no geral, né? Como que a gente faria para ter uma bebida para ser servida rapidamente, de qualidade, né? Que atendesse a demanda de um evento grande, de qualidade e com uma boa margem para o bar, né? Então, assim, a gente chegou na Checkmate, e eu nem tinha ideia que era RTD, né? Que é a nossa categoria Ready to Drink. Pois é, eu ia até te perguntar isso, porque a gente está falando de 2015, isso tem mais de 10 anos agora, e naquela época não se falava disso, né? Não, essa categoria não existia, né? E Ready to Drink, para quem não sabe, né, do inglês é drink pronto para beber, exatamente, né? Eu fui ouvir esse termo muito depois, assim, a gente... Foi natural mesmo, assim, a gente viu que precisava dessa bebida pronta e aí logo a gente viu da ideia de carbonatar, né, e de trabalhar ela na lata. Então, assim, foi um trabalho ali de alguns anos pra gente conseguir chegar nisso e aí desde então, assim, não para de crescer, né. A gente... É impressionante, né? Tá. E eu quero entender melhor como é que vocês chegaram nessa mistura. Sim. Do mate, rum, guaraná e limão. Vocês já tinham experimentado algo parecido? Como é que surgiu essa ideia dessa fórmula específica? Eu gostava de tomar mate com guaraná e xarope de guaraná, né? E um pouquinho de limão. Eu gostava de tomar em casa.
E um dia um amigo meu pediu para fazer um drink à base de chá mate pro evento dele. E aí já foi assim, mate, rum, guaraná e limão. Eu não quis vodka ela não tem uma, tipo assim, ela não traz uma personalidade ali no termos de riqueza no sabor ali, né? Ela é feita para ser mais neutra na bebida. A cachaça também a gente pensou, mas ao mesmo tempo existe até um certo preconceito com a cachaça, assim, infelizmente. Hoje já está né? mudando, que bom, Hoje tá né? mudando, Mas exato. ainda existe. Exato, então assim, e aí a gente escolheu o rum, que foi um grande desafio, porque o rum é bem complexo, foi muito difícil conseguir informação sobre o rum, foram várias viagens até a gente conseguir chegar no nosso próprio rum, né? Que hoje a gente também tem a produção, inclusive, do rum da Checkmate. Muito legal. E aí foi dessa sugestão, um amigo falou, faz um drink de chamate pro meu evento. A gente fez, aí logo eu pensando assim, pô, checkmate, mas assim, eu ficava pensando, pô, checkmate parece que vai ser uma coisa muito forte, né? E a ideia do drink era ser exatamente leve, mas a marca forte, o drink leve, deu tudo certo. Né? Então o nome não tem a ver com xadrez, não é a jogada do xadrez, não. A gente sempre quis desvencilhar do xadrez, desde o início. Tá. Até porque quando você fala de xadrez, você fala de algo assim que crianças jogam xadrez, né? Então, assim, Verdade. É algo que não faz sentido nenhum a gente vincular com xadrez. Tanto que a gente já trouxe a checkmate, né? Não é o checkmate, porque a checkmate é a bebida checkmate. Então legal. A gente sempre bateu nessa tecla assim de a checkmate, porque a única checkmate é a checkmate bebidas, né? Ótimo. Vamos já começar Vamos, a provar essa delícia aí. Vamos abrir aqui. Eu adoro esse barulhinho da lata, né, gente? É maravilhoso. Vamos lá. Ó. Peraí que eu me enrolei aqui. Opa! Aí. Opa! Bom demais. É bom que a gente já vai, enquanto a gente conversa. A gente vai degustando. Vamos degustando. Aí, olha. Aqui. Obrigado. Obrigada. E aí a gente faz um brinde para já comemorar aí o que vem nesse carnaval em 2026, que eu sei que tem muita coisa para chegar e a gente vai contar ainda isso, né? Isso, tá só começando. Vamos ao brinde. Aí, saúde. Saúde. É sempre bom ter bastante gelo no copo, né? Pra gente poder beber. Sim, sugere servir com gelo e uma fatia de limão. Ótimo. O checkmate já tem limão, né? Que fique claro, mas assim, essa fatiazinha do limão fresco é algo que não tem como você replicar ela que não seja com limão mesmo, né? Então, Sim. assim, já dá aquele splash extra. Mas, assim, para tomar puro já tá perfeito também. A gente construiu ela para isso, né? E aí o pessoal fica perguntando, pô, dá pra fazer algum drink e tal? Eu falo, dá, coloca uma rodela de limão e muito gelo. É isso. É isso, não inventa muita moda, não. E a gente usa, assim, desde que a gente começou, né? A gente vem sempre aprimorando nosso produto. Então, a gente trabalha com o melhor fornecedor de mate que a gente achou no sul, né? Então, que é um mate, assim, selecionado. A tosta que a gente escolheu, né? Um processo de conferência, assim, né? De padrão bem rigoroso, né? Tá. O Guaraná também, esse Guaraná nosso que é desenvolvido pra gente, né? Assim, e limão que é extrato de limão natural, né? E o rum que, assim, é um produto que a gente... foram muitos anos de desenvolvimento para chegar nessa fórmula, né? Tá. E assim... É isso o sucesso, né? Que a gente sabe. E tem uma coisa legal que eu gosto de falar, assim, que a gente acertou sem querer, que a gente pegou a cafeína mais tradicional do norte do país, que é o Guaraná, né? Com a mais tradicional do sul do país, que é o mate. É verdade. E aí temperou com limãozinho e o rum, aquele latino ali, né? Então, assim, foi uma união de ingredientes, assim, que ela por si só já é fantástica, né? Assim, já conta muita história, né? E isso foi algo que também, assim, a gente foi perceber depois. Genial. E vocês levaram um tempo aprimorando, assim, já tiveram várias versões dessa receita? Ou já de cara vocês conseguiram chegar no que vocês queriam? Sempre foi mate, rum, guaraná e limão. Tá. Né? Então, assim, no início a gente começou fazendo um galãozinho, né? Servindo nos eventos, carrinho de supermercado, vendendo carnaval. Aí depois a gente fez uma garrafinha de vidro
E aí nessa não tinha gás, era um licor seco de mate, rum, guaraná e limão. Uma garrafinha linda, que tinha até um saquinho fechando ela assim. E aí, só que ela tinha 15%, que a gente tinha que trabalhar um teor alcoólico mais alto, até por conta da validade, né? E aí depois, com tecnologia, muito estudo e investimento em estrutura, né? A gente conseguiu lançar a lata. E um pouco antes da lata, a gente começou a vender bebida no barril, né? E aí foi quando a gente já trouxe 7,9% de teor alcoólico, trouxe ela carbonatada e chegou nessa fórmula, né? Então, assim, depois disso é a questão de ajuste fino, assim, que a gente consegue melhorar nos detalhes ali, né? Que foi, assim, acertar ali a tosta perfeita do mate, trazer a desenvolvimento, isso eu digo assim, nos últimos 6, 7 anos, né? Trazer a produção do rum para a interna, então já tem bastante tempo que ela, alguns anos aí, que a fórmula é essa, sem alteração, né? E com um padrão bem firme, assim. Existe uma pequena variação, é bom falar, por ser produto de origem natural, pode haver alguma pequena variação no sabor, né? Mas nossos padrões são bem rigorosos, nossa indústria, assim, é muito bem estruturada, a gente tem um laboratório muito massa lá e assim, todos os lotes passam por testes, todos os lotes de rum passam por testes em laboratório, então a gente tem rastreabilidade de tudo, é uma coisa assim que a gente é muito sério com isso, né? Isso é super importante mesmo, né? E 10 anos depois, a gente tem um cenário diferente aí nesse mercado das bebidas, dos drinks prontos, que é um mercado que explodiu mesmo, né? A gente vê uma variedade enorme, tanto de marcas e mesmo as marcas já antigas, criando novos sabores, como é o caso de vocês. Já a gente vai falar em detalhes, né, dos lançamentos, mas é impressionante ver como que esse mercado explodiu, né? E por que você acha que essa proposta de oferecer um drink pronto caiu tanto no gosto das pessoas? Por que virou realmente esse fenômeno? A checkmate caiu muito no gosto das pessoas, né? Mas eu creio que assim, sempre existiu essa demanda, né? Sempre existiu essa demanda por drinks prontos. E a gente vê assim, que no Brasil esse mercado ainda tá em crescimento bem rápido, assim, mas ainda tem muito que crescer, né? Então, assim, se você parar para pensar o que você conseguia comprar na lata 10 anos atrás e o que você consegue comprar na lata hoje, pô, hoje você acha até água na lata, coisa que você não achava antes, né? Então, assim, a infinidade de ingredientes que a gente tem, né? Quando a gente fala assim, pô, quantas coisas que a gente pode misturar num produto, né? Para chegar em algo gostoso, em algo, uma bebida de verdade mesmo, assim, né? Não é tipo trazer um aroma idêntico ao tal, um ácido cítrico e um açúcar e tentar construir aquele sabor, não. Realmente trazer os ingredientes, realmente trazer um produto de verdade na lata. Então, assim, é um desafio grande, né? Mas eu acho que é algo que nunca me entrou muito na minha cabeça também, por que não aconteceu tanto antes, né? E é uma infinidade de opções que você pode misturar numa lata para chegar no produto gostoso. Então, assim, dentro disso de bebida alcoólica mista, né? A gente chegou na Checkmate e vem abrindo esse mercado no Brasil, né? E a partir disso, acho que muita gente percebeu que existe essa demanda, que existe esse mercado e que dá para fazer muita coisa gostosa, né? Assim, dá para fazer muita bebida boa se você parar para pensar em todas as alternativas, né? Sim, e pensando do ponto de vista de quem consome, é uma grande praticidade mesmo, né? Você já ter a bebida pronta numa lata, você só gela, põe no copo, ou nem isso, né? Ou bebe direto na lata, e você já tá se divertindo, já tendo sabores ali, né? Eu acho que esse imagino que deve ser um ponto realmente que impulsiona isso, né? E principalmente no carnaval, que a gente está falando ali de um contexto que você não vai ter um copo para beber, né? Você quer mais ir andando e bebendo, né? Então facilita muito, né? E no carnaval essa questão da refrescância também, né? Dependendo de você conseguir colocar num copo com gelo ali, você fica tomando geladinho o tempo inteiro. E até a questão de não ter que ir no banheiro toda hora, né? Ali, porque às vezes você tá tomando cerveja ali, você tem que ir toda hora no banheiro. Além dela ficar quente rápido, né? Sim. Então, assim, carnaval realmente é uma oportunidade de consumo fantástica para os drinks prontos, né?
Sim. E nesse contexto aí da diversidade desse mercado de bebidas, a gente fez uma matéria recente aqui falando sobre essa tendência das bebidas saudáveis e funcionais, que são bebidas sem álcool e que elas trazem adição de algum nutriente, como fibra, por exemplo, tem refrigerante com fibra. E aí, eu queria entender até com você, Gabriel, vocês pensam em entrar nesse nicho que a gente está falando, que é um nicho específico para um público que tem crescido, de pessoas que estão mais conectadas com a saúde, que nem sempre quer consumir o álcool? Vocês pensam assim, checkmate sem álcool, checkmate sem açúcar, checkmate com adição de fibra? O que vocês pensam sobre esse mercado? Quando a gente fala de bebida, a gente tem que sempre lembrar que a bebida é para beber, né? Ela tem que ser gostosa. Assim, importantíssimo. Não abro mão disso, né? De ser uma bebida boa de beber, né? Então, assim, a gente acredita muito nesse caminho, né? Que o mercado vem tomando de redução de danos, né? Dessa mudança de comportamento, assim. E, inclusive, a Mascate Drinks, ela já segue um pouco essa linha, né? Mascate Drinks, a gente está falando da bebida que tem 40 calorias por 100 ml, que é muito pouco se tratando de uma bebida alcoólica, né? Quando a gente fala de bebida alcoólica, é bom sempre falar que, assim, o álcool ele é uma grande fonte de caloria, né? Então, assim, não tem como você falar que a bebida alcoólica é low carb, porque... low carb sim, mas que ela não é baixa em caloria, porque o álcool, ele é extremamente calórico. Então, quanto maior o teor alcoólico, mais caloria. E a gente já tem uma redução no açúcar também, né? Lembrando que bebida alcoólica mista você não pode adicionar nenhum edulcorante, nenhum adoçante, por lei no Brasil. Então, assim, você tem que trabalhar com fontes de açúcar reais, né? Assim, ou algum suco, ou o próprio açúcar mesmo, né? Mas a Mascate Drinks ela já vem nesse sentido, assim, já reduziu o teor alcoólico, já pra reduziu quanto? o açúcar para 6,5. Tá. Então, assim, já é uma bebida mais leve, mais refrescante, né? Tá. Já trazendo, assim, também essa possibilidade de você poder tomar ela numa segunda-feira, numa terça-feira ali, né? Já vamos começar a experimentar? Vamos, claro. E, assim, na Mascate, a Mascate também é o nome dos nossos bares, né? Dessa vez eu vou deixar vou servir então primeiro. Por favor. Ó, esse é o Mascate melancia e framboesa. Ele vem melancia, framboesa, rum, hibisco e limão siciliano. Mascate também, vale lembrar o nome do nosso bar, né? A Mascate, a gente tem 3 unidades em BH e acabou de inaugurar uma em Caraíva. Ah, que legal. Vocês estão crescendo mesmo, né? Estamos expandindo. E aí isso já vem em conjunto com essa ideia do lançamento das latas, essa expansão da Mascate, né? Do lançamento da... Obrigada. Mascate Drinks. Olha a cor aqui, já dá para entender bem os ingredientes, né? A gente tá falando melancia, framboesa... Hibisco. Aí, saúde. Rum e limão siciliano. Aí, vamos lá. Já é outra história aqui, né? Outra ideia. Outra ideia. Comparando com o checkmate, é outra ideia. Outra ideia. Já é um sabor, assim... mais fácil de ser aceito, assim, no paladar, né? Sim. A checkmate, ela tende a ser um pouco chocante no início, assim, né? Ela é um pouco ousada, mas depois que você toma o primeiro copo, ele se apaixona. E o melancia já é um que você, desde o primeiro gole, assim, já tá em casa, assim, né? Sim. Tem sido sucesso também, bastante. E é uma sensação até que você tá tomando um suco, né? Porque o álcool fica bem perceptível, né? Bem perceptível, Aí que tá o perigo, né? E aí que tá o perigo. E aí que tá a graça. A alegria. E vocês lançaram, então, 2 sabores, né? 2 sabores. Esse é o Mascate Drinks melancia e framboesa. Tá, vamos tomar um. E o outro é o maracujá, caju e água de coco. Esse já traz uma linha um pouco mais ousada, assim, no sabor. Mas também já dialoga bem com aquela ideia de ingredientes... que a gente encontra no Brasil, assim, né? Tipo, se você falar, o caju ali no Nordeste, água de coco, né? Então, assim, são coisas bem
tropicais, né? Dá pra ver até pela lata que tem uma cara super tropical, né? Vocês trabalham com essa ideia bem evidente aí, né? Na marca, que é bem diferente da lata da Checkmate, né? Sim, sim. Já também A é gente outra já trouxe proposta, bem né? essa ideia bem tropical, tanto no sabor quanto na lata, né? E mascate, né? Mas vale lembrar que mascate eram os vendedores ambulantes, assim, são ainda, né? Que, assim, de séculos até hoje, e que saem rodando, vendendo, assim, né? Então, assim, há séculos atrás, eles que traziam as grandes novidades da cidade, para as cidades menores, para as vilas, para as montanhas, né? Então, eles sempre foram responsáveis por carregar esses ingredientes, por estar trocando vários nesse escambo, assim, tá promovendo um intercâmbio ali de ingredientes, de especiarias também ali, né? Então a gente até brinca que é pirata das montanhas, né? Das montanhas de Minas. Vamos E fazer aí- mais um brinde aqui. Ó, um Saúde. brinde. Saúde. Aí. Então, esse maracujá, caju e água de coco. Esse é meu preferido. Realmente. Dos E ele é três, esse é meu mais preferido. levinho ainda, né? Assim, É. é pra você tomar facinho. O pessoal me pergunta, posso colocar uma rodela de fruta, uma folhinha de hortelã? Eu falei, não coloca nada, porque esse aí já tá perfeito. Esse aí... Porque, assim, ele tem uma coisa que a gente conseguiu chegar nesse sabor, que eu acho incrível, assim, que você sente cada hora um ingrediente. Verdade. O primeiro gole você sente o maracujá. Aí na hora que você solta o ar, vem o caju. E no final fica aquela água de coco ali, aquela salinidade ali que faz salivar gostosinho. Sim. Não, Da água de verdade. coco. Então, assim, a gente conseguiu isso nesse ingrediente que você sente, nessa bebida que você sente os 3 ingredientes de uma maneira, assim, um de cada vez. Isso eu achei fantástico, assim, isso eu nunca tinha visto também, assim. Foi inesperado e foi algo que, não, eu sou suspeito pra falar, né? É o seu preferido e tem sido o preferido do público? Como é que tá? O preferido é a Checkmate, né? Assim, Checkmate tá. já é bem consolidada, né? Mas nossa expectativa, assim, é que de chegar aí até o fim do ano, por volta de 30% do volume de Checkmate, com a Mascate Drinks, né? É bastante, então, né? Hoje a gente já tá por volta de 10, chegando em 20% do volume. Tá. Né? E vocês têm planos de lançar outros sabores nessa linha? Então, nessa linha alcoólica, eu acho que a gente, no momento, estamos ok, assim, sabe? Você tinha comentado sobre produtos de origem, produtos não alcoólicos, né? Mascate é o nome do nosso bar e também do nosso rum, né? Que você só encontra lá no bar, Mascate. E na Mascate, a gente... Lá foi meio que um laboratório nosso, assim, que eu digo assim, no sentido de os drinks que a gente mais viu que mais foram pegando, os mais legais lá, foram inspiração para desenvolver os Mascate Drinks. Tá. E a Mascate, ela foi desenvolvida ela foi pensada para ser meio que um drink express ali, um fast drink, sabe? Porque a gente, no início, já era checkmate na torneira e a gente tem três sodas naturais, né? Chás gasificados. Que que a gente chama de maré, né? A gente ainda não lançou na lata, mas você já encontra nas mascates, você já toma, já pega lá na torneira, no barril, no growler. Então tem o maré mate, que é mate, guaraná e limão. Ah, então só sem o rum, né? Isso, como e se os fosse três o sem cheque... açúcar. Tá. Os 3 sem açúcar. Ah, legal. Isso, lá nesse a gente já conseguiu trazer um produto sem açúcar, né? Tá. Aí tem o maré rosa, que é hibisco, framboesa, pomelo e cardamomo. E tem o erva maré, que é gengibre, limão, siciliano, maçã e flor de sabugueiro. Ó, interessante. E aí são os que você consegue tomar já na Mascate, no bar, quem quiser passar lá e tomar, assim, são opções. Gente, assim, o pessoal tem falado muito de drink sem álcool, né, assim, mas a gente chama, não sei, assim, exatamente se a gente vai chamar de drink sem álcool, se é um chá gasificado, se é porque, assim, é isso, né, a gente fazia RTD, nem sabia o que era RTD, já. Então, eu acho que o importante é o sabor, né? O resultado ali, depois... E fazer chegar nas pessoas, né? De uma maneira legal, assim. Sim.
E um ponto interessante da história de vocês é que vocês têm uma fábrica própria, né? E isso, na nossa pesquisa sobre esse mercado, a gente viu que a maioria, ou talvez quase todos, não tem uma fábrica própria, né? Terceirizam totalmente a produção, né? Então, imagino que tenha sido uma grande conquista vocês terem esse espaço, uma fábrica própria, e para conseguir produzir os produtos de vocês. Como é que foi chegar nisso, assim? Porque é um passo, né, considerável nesse contexto de negócios, né? Era a única alternativa naquela época, né? Você imagina que estava numa época que era cerveja artesanal, que estava bombando. Então tinha várias indústrias de cerveja, micro cervejarias que atendia cerveja cigana, cervejarias ciganas, né? Que é quem produz na fábrica de um terceiro. E elas eram feitas para atender essas cervejarias ciganas. Então, tinha várias opções se você quisesse fazer cerveja, onde você faria em outra fábrica. Agora, ninguém tinha registro para drink pronto, ninguém tinha registro para bebida alcoólica mista. E ninguém também estava disposto a passar por outra vistoria para adicionar mais um registro lá na indústria deles, só para atender a gente. Então, vocês tiveram assim, portas fechadas em vários A gente, no início, jeitos. Exato, foi assim, passo a passo, foi devagarinho, né? A gente começou fazendo em casa. Aí no segundo ano a gente alugou um sítio, morou fazendo fogão a lenha lá no fundo. Aí no terceiro ano a gente começou fazendo cervejaria de um amigo, que liberou, mas ele tinha uma demanda muito pequena para atender a gente. E aí no quarto ano a gente já tinha uma fabriquinha de 80 metros quadrados. E hoje a gente já tem nossa indústria, né? Então assim, hoje a gente consegue... Qual o tamanho para comparar aí com os 80 do início? Hoje a gente tem uns 2.000 metros aí, mas em termos de tecnologia e estrutura, a gente com certeza é a indústria de bebida alcoólica mista mais robusta de Minas, assim, eu acredito, sabe? Nossa capacidade de produção hoje está por volta de 700 mil litros mês. Tá. Isso em vase, né? Isso é nossa capacidade em vase. E fora isso, a gente produz todo o produto. Tipo assim, a gente produz concentrado, né? E envia para envase em fábricas parceiras pelo Brasil. Então, hoje a gente consegue, assim, parte da produção, a gente não envasa em Belo Horizonte, né? Então, hoje a gente consegue atender toda a demanda. Depois de muitos anos aí, a gente conseguindo atender a demanda toda do carnaval já, desde dezembro e novembro, já abastecendo todo mundo para não faltar bebida para ninguém, né? Então, assim, além dessa produção interna nossa, a gente ainda produz 100% de todo o checkmate que é envasado fora, né? Tá, e aí então, fora, assim, a gente tá falando fora de Minas? Tem fora, sim, a maior parte fora de Minas. Tá. A gente tem no Sul, tem em São Paulo, a gente foi pulverizando aí para conseguir atender e conseguir crescer, né? Atender a demanda. Mas a gente é muito criterioso, né? Quanto à nossa fórmula e quanto ao nosso processo. Então, assim, toda a produção é feita aqui em Belo Horizonte. 100% da produção de checkmate. Tá. É só mesmo em vase? É só em vase e parte que é terceirizado. Tá. E isso realmente foi definitivo para vocês conseguirem ampliar o alcance de vocês pelo Brasil? Sim, sim. A nossa indústria ela está em constante crescimento também, né? A gente brinca que nunca vai estar pronta, né? Assim, todo dia tem você descobre algo que você pode fazer para melhorar, para aumentar a produção, né? Para aumentar a capacidade. Então, assim, ou troca algo por algo mais eficiente, né? Enfim. E aí a gente, assim, nossa indústria está em constante crescimento, evolução, para atender essa demanda, né? Toda que nunca parou de crescer, né? Desde que a gente começou. E essa estrutura foi que permitiu que vocês produzissem também o próprio rum, ou vocês já produziam antes da fábrica? Essa indústria, sim, isso também permitiu que a gente padronizasse, né? A gente faz a padronização do rum. E principalmente permitiu a gente desenvolver cada vez mais nosso produto, nosso know-how de indústria, nosso laboratório, nosso padrão. Porque, imagina todo dia você produzindo ali, fazendo 10 anos, né? Todo dia você conversando com um monte de especialista de indústria. Então, assim, isso permitiu a gente hoje conseguir desenvolver nossas novas bebidas, conseguir testar várias coisas que a gente queria testar em pequena escala, né? Coisa que quando você está terceirizado, você é muito
enrijecido quanto a hora que você fechou ali, quanto a litragem que você fechou ali, né? Então, assim, hoje existem várias opções para você terceirizar produção de bebida alcoólica mista, principalmente em Minas, existem algumas assim. Agora, para volume mesmo, você vê que são poucas que atendem grandes volumes, né? Então, a gente não teve essa facilidade no início de poder fazer os primeiros lotes terceirizados e tal, mas eu acho que foi isso que trouxe também robustez, solidez para o nosso negócio, sabe? A gente hoje conseguir garantir padrão, garantir que a gente vai entregar o produto, que também pode ser que chegue na época lá e a pessoa não pode te atender porque está com demanda muito grande, né? Ou a sua demanda é muito, enfim. Então, é isso que garante a nossa segurança também, né? Ter uma indústria e ter essa equipe toda, porque é muita gente, né? Muita gente foda, muita gente, assim, que dá a vida ali para aquilo acontecer e de extrema competência e está em constante evolução também. Então, assim, o fato da gente ter uma indústria permitiu da gente montar esse time, permitiu da gente se estruturar para desenvolver os novos produtos, para garantir o padrão, para estar sempre evoluindo e melhorando nossa qualidade, né? E nossa capacidade. Então, assim, e com certeza a indústria foi um grande diferencial. Eu lembro na pandemia, né? Porque a gente atendia basicamente bares e eventos antes da pandemia. Aí veio a pandemia, nosso faturamento caiu 95% na pandemia, né? E aí a gente já não conseguia atender a produção na época, e aí meu sócio falou assim, ó, vamos fazer uma fábrica nova. Eu falei, mas como que nós vamos fazer uma fábrica nova? Ele falou, se a hora que acabar a pandemia, a gente vai quebrar se a gente não tiver uma outra indústria para atender. Aí a gente pegou a pandemia e aí foi a win mesmo. Aí pegou tipo, o que a gente não tinha e colocou para fazer essa indústria. E não deu outra. Na hora que acabou a pandemia, a gente já tinha capacidade bem maior para atender. Já tinha capacidade, inclusive, de fazer esses concentrados para terceirização, né, de invase e tal. E de estar com o time já formado ali e estruturado ali para dar conta de fazer isso tudo, né? Então, São quantas pessoas hoje que vocês têm no time? na Checkmate dá mais de 150, mas se pegar ainda tem um grupo com as mascates que dá mais de 70 também nas mascates. Não sei exatamente o número não, mas nós Mas estamos... é um bocado de gente, né? Bastante gente, é bastante gente. É mais de 200 pessoas no grupo todo. E na época do carnaval, e na verdade antes, né, a produção de vocês aumenta assim absurdamente? O carnaval é realmente a época de maior produção para vocês? O verão como um todo, né? O Tá. verão como um todo. A gente tem essa sazonalidade, né? Porque assim, para abastecer para o carnaval, você tem que começar a vender em novembro, né? Outubro. Então, assim, a nossa produção interna, ela está sempre no 100%, né? Produção interna. E aí essas terceirizações, elas vêm no sentido de atender essas demandas sazonais, né? Então, a gente tem uma indústria que está sempre ali 24 horas rodando. E aí assim, para a sazonalidade, a gente consegue fazer isso, né? De produz o concentrado e envia para terceirização. E aí, nesse caso, assim, carnaval realmente é sempre... A gente brinca que às vezes a gente triplica, né? E aí depois cai um pouquinho e fica o dobro do ano anterior ali, sabe? Então, assim, carnaval é sempre quando a gente gera muita experimentação, né? E gera experimentação no momento que você atinge no coração da pessoa, né? Porque, assim, Total. uma coisa é te dar uma bebida para você experimentar ali segunda à tarde, né? No meio do expediente, outra coisa é te dar uma bebida para você experimentar ali sábado no carnaval, feliz, beijando na boca, aquela coisa, aí você experimenta a bebida e você fala, pronto, apaixonei, né? Então, o carnaval realmente é quando a gente consegue atingir vários fãs, né? Assim, vários fãs não, né? Mas vários clientes, né? Gera a experimentação. Que viram fãs. Que viram fãs, acabam virando, né? E os ambulantes é uma relação muito legal também, né? Porque a gente tem uma margem de lucro bem maior para o ambulante do que a cerveja, por exemplo, né? Então, legal. Então, desde o início, ele sempre que, além de ter uma procura muito grande, né? Principalmente nos últimos anos, teve uma procura muito grande, ele vendia rápido, ele tinha uma margem muito maior na Checkmate, então ele queria vender Checkmate. Então, assim, a gente sempre teve uma troca muito legal. Esse ano, nos últimos anos também,
A gente distribui abadá, distribui sombrinha, distribui vários brindes aí, bandeira, né? Para os ambulantes trabalharem, né? E acaba sendo assim, a rua, né? A rua acaba fazendo as coisas acontecerem, né? Sim, as coisas vão acontecendo naturalmente. E dá pra gente estimar, assim, quanto de checkmate, dos mascates que vão ter nesse carnaval nas ruas, assim? Vai ter pra todo fulião que quiser beber? Como é que tá? Mais de 10 milhões de latas aí, você pode ficar tranquilo. Não vai faltar, não. Ai, que bom, né? Uma boa notícia. Bom, acho que não vai faltar, não. Se faltar, foi de galera que não comprou antes, ali a mais, não fez estoque. A gente entregou tudo. Boa. Estamos felizes de saber disso. E aproveitando, eu vou incluir aqui na nossa conversa alguns nomes interessantes do Carnaval de BH, dos blocos de rua que vão participar desse episódio. Eles vão contar pra gente. A gente pediu para eles responderem 2 perguntas. Qual é a bebida desse carnaval e para onde eles gostam de ir depois do bloco para comer, depois que já aproveitou ali e tá a fim de bater aquele prato? Então, vamos lá. Contem pra gente, respondam essas 2 perguntas aí que a gente tá curioso pra saber quais são as respostas. Oi, minha gente, eu sou a Aline Calisto e bora de dicas aí pro carnaval. Primeira delas, bebida, muita água, hidratação e eu também vou de beats. Comida. Quando a gente pensa em comida, né, tem que ser aquela comida que sustente, né, que dê gás aí, porque o carnaval é aquele batidão. Então, eu vou indicar o Bar do Careca, né, que tem uma alma de BH e a comida deliciosa e, aquela que a gente precisa. É isso. Fala, galera! Aqui é a Flávia Ribeiro, do Bloco Fúnebre. E pra mim, a bebida desse carnaval é a Mansão Maromba Sabor Energético. E um lugar onde eu adoro ir comer depois da folia é na pizzaria do Giovanni, ali na Contorno, que tem uma pizza maravilhosa e vale muito a pena conhecer. Um grande beijo pra vocês, bom carnaval pra todos nós. Até lá! Sobre a gastronomia, né, que nossa capital, né, mineira aí é muito rica nesse aspecto, e com os carnavais aí vem se apresentando cada vez mais oportunidades, mais opções, na verdade, né? Mais opções de coisas boas, gostosas aí, enfim. Minha indicação é o Carimbó, que fica no Mercado Novo e também tem uma unidade em Santa Teresa e é uma marca com bebidas com álcool e sem álcool. Eu indico os sucos naturais com frutas do norte. Tem um suco lá especificamente taperebá, uma delícia. Então é minha indicação. E comida também. Eles têm vários pratos locais, pratos típicos, os pastéis, enfim. Essa é a minha dica aí pro carnaval de BH. E depois do bloco, antes do bloco, durante o bloco, enfim. Dá para comprar antes também, enfim. Essas bebidas aí acho que vai ser sucesso aí para quem quiser dar uma reidratada com sucos muito nutritivos, inclusive. É isso aí, valeu! Ai, que bom, gente! Obrigada pelas respostas. E olha, estamos animados para esse carnaval, hein? Bom carnaval para nós! E, Gabriel, aproveitando então, eu quero saber de você, assim, dá dicas gastronômicas pra gente. Onde que você gosta de ir para comer? E não vale seus bares, né? Vamos deixar eles de fora. E eu também não vou te perguntar sobre a bebida do carnaval, que a gente já sabe a resposta, já tá aqui na nossa mesa, né? Então, dá aí algumas dicas de lugares para comer em BH. Olha, eu gosto muito de comer na Cozinha Tupis, né? E assim, eu amo muito pedir uma pizza aqui em BH, que é a de Savoia. Toda semana a gente acaba pedindo pelo menos uma vez. Não conheço, olha. É uma pizzaria ali do lado da fábrica da Checkmate, mas pra mim, assim, eles entregam na cidade inteira, eu acho. E chega muito rápido, quente, assim, sou muito fã deles. De Savoia? De Savoia. A pizza deles é maravilhosa. Já tô anotando aqui a dica, hein? E o que mais você tinha perguntado? Onde que eu gosto de ir, né, em BH? Eu gosto muito de sair pra tomar uma ali, tranquilo, assim. Geralmente eu vou nas mascates, né? Geralmente eu vou porque acaba unindo o útil ao agradável, né? Mas eu gosto muito de sair pra tomar uma, assim,
sentar no boteco, cantinho de rua ali, escutar um chorinho. Outro dia escutei um chorinho ali no Cantina Azul, que achei muito massa. Bom. Assim, não tem aquele lugar preferido que eu bato cartão sempre, não. Eu gosto de ir conhecendo, né? Vai variando. Vou variando, Ótimo. E vamos falar de um aspecto que é interessante desse mercado, que é ver pequenas marcas. Vocês já estão um pouquinho acima desse pequeno aí, que vocês já cresceram um bocado. Mas mesmo assim, vocês enfrentando os gigantes da indústria, né? Porque a gente está falando de empresas de muitos anos que são realmente gigantes, né? E vocês, como um bloco desse mercado, dos drinks prontos, estão enfrentando, e a gente está falando no Carnaval de BH, que esse ano não tem patrocínio de nenhuma marca de bebida, né? Que está aí totalmente aberto. E vocês fazendo frente, eu até estava comentando, né, que eu tive em supermercado recente e vi checkmate espalhado, assim, em prateleiras de cima a baixo. Vocês estão com uma força total aí, né? Como que foi peitar isso? De falar assim, vamos encarar esse mercado, que até então era praticamente um monopólio, e vamos chegando com tudo, né? Esse mercado, assim, se você parar para observar historicamente aí, há 15, 20 anos atrás, aí você fala, qual cerveja que você gosta, X ou Y, né? Sim, só. Só tinha essas opções. E hoje, assim, aí depois o pessoal foi entender o que era cerveja, né? E quantas opções, qualquer infinidade de sabores que tem ali. E o mercado de bebidas, assim, ele segue muito mais ou menos essa ideia, sabe? A gente cresce, assim, aprendendo que, laranja, isso aqui é um refrigerante de laranja. Aí tem 0,01% de suco, aí tem um aroma natural, quase idêntico ao natural, um ácido cítrico e muito açúcar. Aí aquilo constrói o sabor. Então a gente cresceu aprendendo que, tipo assim, que certas coisas, que gosto de bala ali é o gosto, é a opção de bebida ali pra você comprar, né? Você vê que até que o mercado de suco também passou por essa atualização. Sim. Hoje você acha o suco ali 100% suco, né, e tal. Então, assim, eu acredito assim, que tem alguns pontos aí que foram importantes aí para esse sucesso, né? Não é a verdade no sabor, né? Nosso produto é de verdade, não é assim, igual eu falo. A gente não fez pensando em vender, a gente fez pensando em beber, né? Então, assim, realmente é um produto que a gente consome até hoje, mesmo depois de 10 anos. E Não gosta, enjoa não, né? Não, eu não enjoo não. Assim, eu só assim bebo mais que eu sou diabético, reduzi bastante, assim, o tanto que eu consumo álcool. Tá. Mas assim, e isso é um dos pontos, né? Eu acho que assim, a verdade, né, desde o início. E outra questão que é a relação com a arte, com a cultura, sabe? A gente não, tipo assim, nossa troca com a cultura de BH, eu gosto de falar que a gente não é uma bebida que nasceu fora e quer entrar na cena cultural, não. A gente nasceu dentro da cena cultural e quer crescer junto com ela, né? Então, assim, hoje a gente investe muito em estúdio, a gente tem um estúdio junto com a FBC, ali no Prado, que são 4 salas de estúdio. Aí a gente está falando de estúdio de música. Estúdio de música, isso. A gente Tá. investe muito em gravação de artistas, em mentorias, em gravação de clipe, assim, a gente fez agora um trabalho super legal com o Chico César. Ó, que legal. Regravamos Mama África lá em Catolé do Rocha, fizemos um documentário com ele, assim, super Incrível. legal. Isso já está disponível? Tá disponível. Inclusive, assim, o Mista Savona, é um produtor australiano, grande amigo meu, ele, que eu conheci na Bahia, eu já era fã dele, né? Ele já tinha feito 2 álbuns juntando os músicos mais antigos de Cuba com os da Jamaica, que é o Havana meets Kingston, que são álbuns, pra mim, assim, fantásticos. Aí, quando eu conheci ele, eu falei, vamos fazer no Brasil, velho, vamos juntar com a galera que se conhece do mundo. Então, assim, ele chegou e falou, qual que é o reggae mais famoso do Brasil? A gente Mama África. Aí, no outro dia, ele já estava conversando com o Chico César, fez acontecer. Gente, que incrível isso. E aí, regravou com a Nath Rodrigues aqui de BH. Sei. Com percussão cubana, baixista da Jamaica. E aí, depois regravamos o clipe lá na mesma rua, a gente foi gravar aquele primeiro clipe com a família do Chico César, que está vivo hoje em dia. É um documentário. Então, assim, a gente investe muito em arte, investe muito em cultura. E, assim, a gente sempre também trouxe condições e o olhar desse mercado de bebidas para a cena underground, coisa que ninguém nunca fez também, assim, separar para pensar, né?
Teve uma época que a Ambev, pô, nem queria falar esse nome assim, né? Mas que eles queriam meio que recuperar a imagem aqui em BH. E aí eles começaram a apoiar vários eventos que nunca tiveram o olhar de nenhuma grande marca. Por exemplo, tipo, você vê Masterplano, você vê uns eventos assim mais da cena mais underground de BH, assim, que começaram a ser mais vistos, assim, depois de um tempo, assim, também por conta das marcas perceberem o potencial de criação de marca dentro de um lugar desse, né? Então, assim, eu gosto muito de falar que a arte agrega valor, né? E até infinito, assim, dependendo, né? Então, um grande passo também no nosso produto foi o dia que a gente lançou essa lata, né? Que a gente sentiu uma lata que era prata e pretinha, assim, que ela explica já o que é o produto, não preciso mais explicar o que é o produto, isso foi também um ponto chave, assim, né? E ela é então, linda. eu digo assim que a nossa troca com arte, com cultura e o fato do produto ser um produto de verdade, né? Um drink de verdade, a gente não quer imitar esse gosto, é um drink dele mesmo. Então, eu acho que isso foram 2 fatores, assim, bem importantes, né? E aí você perguntou assim, como bater de frente com esse... A gente nunca quis bater de frente, para falar a verdade, porque é isso, assim, a gente está sempre focado em fazer o nosso, olhando para frente ali, fazendo, até porque também, assim, existem várias referências infinitas aí pra gente olhar, né? O mercado é muito grande e, igual eu falei, a gente nunca cobrou exclusividade quando entra num evento, sabe? A gente quer ser uma alternativa para a pessoa poder beber e a pessoa está escolhendo, né? Então, assim, acaba sendo... É muito mais sobre como construir a nossa história do que sobre como bater de frente com outras histórias, sabe? E você até falou antes da gente começar a gravar, que é legal também, de que você não enxerga concorrente, né? No fim das contas, todos que estão nesse mercado estão trabalhando em prol de um objetivo Exato. que é comum, né? Que é crescer, que é Exato. ter acesso a mais pessoas, né? E todo Exato. mundo junto é bom, né? Para todo mundo. E se você vê assim, esse mercado hoje no Brasil e esse mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, a parcela que já cresceu, que a RTD já cresceu no mercado de bebidas, e o quanto a gente ainda tem para crescer aqui no Brasil, sabe? Eu acho que assim, ficar disputando com quem está do lado ali, desbravando igual você, não é a ideia. A ideia é a gente crescer o setor de Ready to Drink, né? Porque esse setor crescendo, eu acho que assim, tem muito, muito o que crescer. Muita gente que ainda nem ouviu esse termo. Tem muita gente, inclusive em BH, que ainda não tomou checkmate, sabe? Sim. Então tomem, gente, experimentem. Então é algo assim de realmente de fazer a nossa história ali, né? E vocês já recusaram muita oferta de compra? Vocês são assediados nesse ponto, assim? Nem atendo telefone mais. Já cansou até de ouvir. A gente quer fazer... tipo assim, a gente tá cheio de vontade, né? A gente tá novo aí, tá cheio de história para escrever aí, né? E assim... Eu gosto até de falar que a checkmate é meio que uma ferramenta de transformação cultural, social também, né? Tanto internamente para quem está trabalhando ali, muita gente que assim, que está com a gente desde o início e hoje tem um plano de carreira sólido, tem um reconhecimento legal ali, sabe? É nós mesmos também, né? Assim, né? Sim. Então, assim, e quanto também para fora, né? No sentido de... Nossa, desculpa. Perdi de falar aqui. Vai. E a gente tem que falar também do braço da moda, né? Sim, vocês têm uma marca de roupas e acessórios que também entra nessa ideia de lifestyle, né? De estar na vida das pessoas de uma forma diferente ali no dia a dia, né? Também já era um desejo de vocês chegar nesse lugar? Assim, a gente, assim, desde o início a gente quis fazer as roupas checkmate para vender, né? Mas ao invés de mandar silcar ali e tal, a gente ficou anos esperando e fazia só para equipe interna mesmo, todo mundo queria roubar as camisas, pegar, me dá as camisas dessa e tal. E aí depois que a gente trouxe uma grande estilista, né, a Karina, para tocar esse projeto com a gente, e aí ela tomou a frente de fazer realmente trazer, construir esse lifestyle com a gente, construir
esse estilo checkmate aí, né? Que é um urbano ali, descolado ali, né? Inclusive tem uma loja no Mercado Novo e vocês podem comprar também no nosso site. Tá. Várias peças, a gente fez já algumas collabs bem legais, tem outras novas aí que estão saindo, bem bacanas também. Ótimo. Vale a pena. E agora a gente vai entrar no assunto do bar e, para isso, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para trazer comida para essa mesa, Oba. né? Porque nós estamos só bebendo, vamos colocar uma isso. comidinha aqui. A gente já volta então. Estamos de volta então com a mesa já recheada de coxinhas, que são do cardápio lá do Mascate do bar, não é isso? E quero que você conte um pouco, a gente já falou do braço moda, do braço estúdio, claro, das bebidas, e agora do bar, me fala um pouco mais desse projeto de ter um bar e como é que foi desenvolver cardápio, que aí a gente está falando de uma operação bem diferente, né? É bem diferente, assim. A gente começou com o Mercado Novo, lá a gente só vende drink, né? Quando a gente chegou do Mercado Novo, foi dos primeiros dessa leva nova aí que teve, né? Então a gente já entrou nessa política de entrar vendendo só drink à base de rum. Então aí foi a primeira Mascate. Na Savassi a gente abriu uma também, que ainda não tem cozinha, mas em breve vai ter cozinha. E no Floresta, que é onde tem restaurante de dia. E à noite você também tem os petiscos, tem meio que um bar balada, né? Tem várias atrações legais. Terça-feira tem forró, quarta-feira tem um karaokê com banda. Assim, se você nunca cantou com a banda tocando, vai lá na Mascate, que é uma experiência assim, inexplicável. Eu nunca vivi isso, achei bem curioso. Realmente é muita emoção você subir no palco e cantar com a banda ali. E aí, assim, fica passando no fundo a letra ali pra você ver, assim, atrás do público ali, né? É bem legal, assim. Legal. Toda quarta. A gente não cobra entrada, a gente, na Mascate Floresta ali, né? Que fica na Contorno, não é isso? Na Contorno, isso. Ali, perto da Contorno com a Assis Chateaubriand. Contorno Tá. 1790. Tá. E aí, a gente tá agora com essa reformulação do cardápio que a gente fez junto com o Felipe Ramé, né? Ó, que legal. E aí, assim, de dia a gente tem os PFs, vários PFs maravilhosos, várias releituras. A gente assim, sempre tenta trazer a mineiridade, né? No nosso restaurante, nossa cozinha não foi diferente, né? Mas ainda assim a gente traz umas novidades, umas brincadeiras, assim, que a nossa ideia é ser uma cozinha descomplicada, mas muito gostosa, né? Tá. Então aqui a gente tem os bolinhos da Cida, né? Que são as coxinhas de... tem rabada, costela e costela com catupiry. Então temos coxinhas sortidas aqui. Vamos na sorte. Exato. E Já lá no quero bar, começar assim, a você vai encontrar experimentar. vários petiscos, assim, nachos, a melhor berinjela que você vai comer na sua vida, vai lá pra você ver, assim, que só novidades maravilhosas. Com licença. Que delícia. Por Bom, favor, né? sirva-se. Eu fui mal educada, nem ofereci. Que delícia. Muito boa. E vamos beber mais um pouquinho? Vamos sim, claro. Vamos acompanhar? Que eu acho que vai ser bom aqui. Nossa, muito bom, gente. Uma coxinha tem o seu lugar, né? Uma massa gostosa, um recheio saboroso. Muito bom. E a gente... O que você sugere aí, então? O que você vai me servir? Vamos de checkmate? Bom, você já experimentou os três, né? Você Pois escolhe pra é. gente, então, hoje. Ah, vamos de checkmate? Vamos de checkmate. Vamos seguir o clássico. Vou fazer aqui pra fazer mais barulho. Ah, esse barulho é maravilhoso. Aí, tá ótimo. Olha. Uma boa combinação, né? Checkmate combina com tudo, você acha? Qual que é a sua combinação preferida? Vai com alegria, com Boa! relaxamento, festa, amor, enfim. E de comer também? Pode ser de comer, tudo. sim, creio que ele, por ser mais leve, assim, uma bebida mais leve, assim, ela desce tranquilo. Com carnes, enfim. Com o cardápio todo lá do Mascate Cardápio também, toda Mascate ele certamente. encaixa. A gente tem, inclusive,
Alguns molhos à base de rum, à base de checkmate lá para complementar. Tem umas ideias bem interessantes ali. Ótimo. E vamos falar um pouco especificamente da distribuição, que eu comentei da questão do supermercado, que eu tô vendo o checkmate espalhado aí pelos grandes supermercados. Essa é uma estratégia de distribuição de vocês, imagino, né? E além disso, qual tem sido? Porque vê se esse número que está atualizado que eu peguei no site são mais de 1.000 pontos de vendas em 200 cidades e 8 estados, é isso mesmo? Eu acho que é mais. É mais? É muito impressionante, né, gente? A gente está falando... São muitos pontos de Né? venda. O Brasil é um país gigante, mas mesmo assim a gente está falando de uma ramificação enorme e que até o Gabriel já explicou da questão de que essas fábricas aí que fazem o invase ajudam a levar São 34 mil pontos de venda. 34 mil. É. É muito absurdo, é muita coisa. E aí a gente está falando de supermercado, de loja, de mercearia, de bar, de tudo. O bolo todo. Sim, sim. Qual tem sido a estratégia de vocês, comercialmente falando, assim, para chegar em todos os lugares? Que eu imagino que esse deve ser o objetivo, né? Hoje você falou que o mercado maior é São Paulo, Sim. à frente de Belo Horizonte, inclusive. Minas Gerais e São Paulo, eles ficam disputando, assim, sabe? Tá. Quem que bebe mais checkmate. Mas a gente tem algumas praças que a gente bota a nossa própria equipe lá, principalmente acompanhamento de marca, né? Mas, no geral, é tudo feito através de distribuidor, né? Então, assim, alguns grandes players a gente vende direto, mas a maior parte é feito via distribuidor. E aí a gente trabalha com vários, né? Depende da região, são vários pelo Brasil. E os ambulantes também no carnaval Os ambulantes são importantes, né? Sim, os ambulantes, aí a gente já faz um contato direto, principalmente em Belo Horizonte aqui, né? Vai lá faz a distribuição de sombrinha, abadá, vocês vão ver vários aí no carnaval, bandeiras. Então a gente já dá esse suporte também aqui. Ótimo. Então, pelo número que você falou, somado a essa estratégia, ninguém vai ficar sem checkmate nesse carnaval, né? Assim eu espero, assim eu espero. E quais são, além do que a gente já falou, o que tem assim para 2026 ainda, além desse lançamento das mascates? Tem algo assim que já está assim na beira para vocês lançarem que você pode contar para 2026? Olha, o que a gente acabou de lançar e uma das coisas que eu mais tenho gostado é a mascate Caraíva. Aí nós abrimos a mascate lá em Caraíva e lá tá assim, tá um ambiente muito gostoso, a cozinha fantástica também. Já trocando um pouco mais com os ingredientes da região de Caraíva, né? E por que Caraíva? A Caraíva, assim, faz parte um pouco da minha história, né? E da história da Checkmate também. Eu trabalhei alguns verões lá, antes da Checkmate, trabalhava como bartender, garçom. E nessas eu conheci o Carlão da Busca Vida, que é cachaça, mel e limão. Primeira bebida alcoólica mista do Brasil, eu acho. Eles já têm mais de 20 anos aí, né? E é uma delícia, assim, eu sou fã, suspeito pra falar. E é uma pessoa que ajudou a gente muito no início. Então, assim, é uma pessoa que desde o início sempre deu muito suporte. E aí, Caraíva, a gente sempre teve esse amor grande ali, essa troca ali, sempre esteve próximo ali, né? Desde criança eu vou. E assim, com essa oportunidade de lançamento do Mascate Drink, abrir um mascate lá em Caraíva, realmente foi algo que uniu o útil ao agradável, né? E assim, coloca agradável nisso aí. Nossa, maravilhoso. Então, essa é a outra grande novidade, né, de 2026. Essa é. E vão continuar crescendo, expandindo sim. E chegando a outros lugares, outros mercados. Sim, estamos aí, um bom jeitinho mineiro ali, pelas beiradas ali devagarinho, né? E vamos chegando, vamos crescendo aí e alcançando o Brasil todo aí, né? Que é muito grande também. Sim, mas vocês chegam lá, né? Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui nesse pré-carnaval e que venha o carnaval com bastante checkmate, né? É isso, com bastante checkmate e mascate drinks. Verdade, com mais opções. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Celina. Valeu demais.
A gente se esbarra nesse carnaval aí e faz mais uns Ótimo. brindes. Isso, bom carnaval. E bom carnaval para você também, que acompanhou a gente nessa conversa. Agradeço demais sua participação, sua presença e nos vemos no próximo episódio. Enquanto isso, acompanha lá nosso conteúdo nos cadernos que são publicados às segundas e às quintas. Temos também conteúdo no site am.com.br/degusta e no Instagram @degusta.em. Até o próximo, gente. Tchau. Valeu.